Esta é a apresentação de trabalho de conclusão de curso ao curso de licenciatura em Letras da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Somos o grupo 00. Os integrantes são Ariana Souza Leal, Caio Cristiano Neitzel, Cíntia Vaz Ribeiro, David da Silva Faria, Eliane Vieira Prestes, Luma Aparecida Almeida Santos, Rafaela de Oliveira Corade e Silvana Moraes. O título deste trabalho é Escrita sob comando, uma análise da influência da inteligência artificial nas produções textuais. Nos últimos anos, a inteligência artificial generativa passou a ocupar um espaço central na forma como produzimos textos e nos relacionamos com a linguagem. Esse avanço não é algo isolado. Ele resulta de uma longa trajetória de inovações tecnológicas que começou com o desenvolvimento das redes neurais e foi consolidado pela arquitetura Transformer, uma estrutura que, como explicam Filho e colaboradores, revolucionou o modo como as máquinas compreendem o texto humano. A partir dessa base, surgiram ferramentas cada vez mais sofisticadas, entre elas o GPT-3, mencionado por Boa Sorte et al. Mais recentemente, o ChatGPT, que segundo Lima Serrano, levou a inteligência artificial para o uso cotidiano, se parte das práticas de escrita, de estudo e de criação. Essa expansão da IA generativa trouxe novas possibilidades criativas, mas também questionamentos profundos sobre autoria, originalidade e criatividade humana. É nesse contexto que surge a questão que orienta esse estudo: como os discursos sobre a inteligência artificial generativa na produção textual denotam seus impactos na criatividade, autoria e originalidade da escrita? Para responder a essa indagação, esse estudo tem como objetivo geral analisar os discursos atuais sobre os impactos da inteligência artificial generativa na produção textual, considerando como são representadas a autoria e originalidade em diferentes gêneros de escrita. Como objetivos específicos, propõe investigar como tem sido descrito a utilização da IA generativa em processos de escrita com base em artigos científicos e reportagens, analisar como os discursos sobre a escrita mediada por inteligência artificial abordam e significam seus limites éticos, artísticos e pedagógicos, examinar de que modo os discursos sobre a inteligência artificial generativa constroem sentido em torno da autoria e da originalidade na escrita, refletir criticamente sobre os efeitos da IA generativa no desenvolvimento da autonomia intelectual e capacidade de produção de texto. Atualmente, um dos maiores desafios da educação está em compreender como a escrita criativa se transforma diante das novas inteligências artificiais. Porém, antes, vamos tentar entender um pouco o conceito da escrita criativa. Segundo Bakhtin, ela é um processo dialógico, nascendo na interação entre sujeitos e o aprendizado coletivo. Já autores como Pais reforçam que a escrita criativa ela serve como uma expressão artística da imaginação humana, conectando os significados e o simbólico com o real. Já La Rosa destaca que escrever é mais que transmitir informações, é transformar experiências pessoais em sentido e linguagem. Na educação, a Base Nacional Comum Curricular descreve que a escrita ela deve ser estudada mediante multidisciplinaridade e contextualizada, indo muito além aí das experiências dos sujeitos. E com os avanços das inteligências artificiais, se faz pertinente perguntar como trabalhar o equilíbrio do uso das tecnologias com a valorização da autonomia humana, da experiência e da sensibilidade. A verdadeira escrita criativa ela não pode se resumir a simplesmente reproduzir informações, porque ela reflete vivências, sentidos, contextos socioculturais únicos de cada sujeito. Como lembra Heidegger, o sentido da escrita vai além das palavras, ela se conecta com o mundo e com a existência. Assim, a escrita criativa ela é essencial para a formação crítica, cultural e humana dos estudantes. Uma prática que apenas não reproduz saberes, mas recria de forma singular em cada mundo de cada sujeito. Uma das áreas mais inovadoras da tecnologia atual, inteligência artificial generativa.
Basicamente, a AI generativa é um tipo de inteligência artificial capaz de aprender com grandes volumes de dados e, a partir disso, criar conteúdos originais, como textos, imagens, sons, vídeos, sem simplesmente copiar o que já existe. Essa tecnologia vem evoluindo rapidamente e já é usada em diversas áreas. Um exemplo é o estudo da USP, FAPESP e IBM Brasil, que utiliza aprendizado de máquinas para prever eventos climáticos extremos no litoral paulista. Mas o uso da AI vai muito além do clima. Ele já está presente na saúde, na economia e até nas ciências, ajudando especialistas a prever tendências e comportamentos. O processo de treinamento dessas inteligências envolve analisar e prever padrões em bilhões de exemplos, ajustando suas conexões internas até aprender e responder com coerência, criatividade e estilo próprio. Ainda assim, muitos aspectos do funcionamento interno das redes neurais continuam sendo um mistério para os cientistas. Na prática, a AI generativa está redefinindo profissões e setores inteiros, automatizando tarefas antes exclusivas dos humanos e impulsionando a produtividade e a inovação. Ferramentas, por exemplo, conseguem escrever textos, criar roteiros e até auxiliar no ensino, personalizando o aprendizado para cada estudante. No campo artístico, a AI também vem revolucionando a música, o cinema, os jogos digitais, criando melodias, imagens e personagens hiperrealistas. Apesar dos desafios éticos sobre a autoria e a autenticidade, uma coisa é certa: a inteligência artificial generativa está transformando a forma como criamos, aprendemos e trabalhamos, e promete continuar moldando o futuro da sociedade. Nessa parte do trabalho, falo sobre a colaboração humano-IA na escrita. A escrita é uma das atividades mais importantes para o desenvolvimento da humanidade. De acordo com a Engelhardt Coy e Wanda Maria Elias, na antiguidade, ela era vista como ofício para escrivães e eruditos, expandindo-se mais fortemente a partir da Idade Moderna até a contemporaneidade, integrando a comunicação de modo geral, conhecimentos escolares e acadêmicos. Porém, a IA vem impactando intensamente a escrita em todas as suas aplicações, especialmente a acadêmica. Na educação básica, por exemplo, pode ser um desafio fazer com que o aluno leia e pesquise para construir sua própria escrita, quando existe uma ferramenta que pode preparar o texto em segundos. Conforme Luciana Helena da Silva Brito e Maria Cristina Paniago, a IA não tem consciência própria e necessita de comandos para produzir. Assim, cabe ao usuário humano tomar consciência de que é ele quem deve dominar a tecnologia a seu favor. Aquele que escreve deve ser capaz de associar seu conhecimento de mundo à inteligência artificial para a produção de texto, ou seja, antes de escrever, ele deve primeiro tomar o papel de leitor consciente e crítico, ou seja, o uso dessa ferramenta não trata de substituir o autor, mas de redimensionar o ato de escrever em parceria com algoritmos. Bom, nesta parte do trabalho eu trato sobre a perda de originalidade e o risco de uniformização que surgem com o uso da inteligência artificial na produção de textos. Primeiro, é importante entender dois conceitos essenciais: originalidade e criatividade. Segundo o dicionário Michaelis, originalidade é a qualidade daquilo que é novo, que tem uma marca própria. Já a criatividade é a capacidade de inventar, de criar algo engenhoso. Essas duas características são fundamentais no texto literário, que permitem ao autor representar o mundo de uma forma diferente, fugindo da repetição e da visão mecânica do cotidiano. Autores como Dufresne e Medeiros lembram que escrever é uma habilidade aprendida, ou seja, ninguém nasce sabendo. É algo que se desenvolve com o tempo e com o exercício. Mas, com o avanço das tecnologias e principalmente com o uso da inteligência artificial generativa, surge um desafio. Bom, nesta parte do trabalho eu trato sobre a perda de originalidade e o risco de uniformização que surgem com o uso da inteligência artificial na produção de textos. Primeiro, é importante entender dois conceitos essenciais: originalidade e criatividade. Segundo o dicionário Michaelis, originalidade é a qualidade daquilo que é novo, que tem uma marca própria. Já a criatividade é a capacidade de inventar, de criar algo engenhoso. Essas duas características são fundamentais no texto literário, que permitem ao autor
representar o mundo de uma forma diferente, fugindo da repetição e da visão mecânica do cotidiano. Autores como Dufresne e Medeiros lembram que escrever é uma habilidade aprendida, ou seja, ninguém nasce sabendo. É algo que se desenvolve com o tempo e com o exercício. Mas, com o avanço das tecnologias e principalmente com o uso da inteligência artificial generativa, surge um desafio. Olá pessoal, meu nome é David e eu vou falar sobre o item 3.2 do TCC. Atualmente, o uso da inteligência artificial na produção de textos acadêmicos e criativos tem gerado discussões cada vez mais relevantes. De acordo com Santos, em 2017, esse tema envolve um conjunto de questões éticas e científicas que exigem atenção, especialmente no que diz respeito à autoria, à integridade, à transparência e à responsabilidade intelectual. Ferramentas como o ChatGPT e outras variações de IA não podem ser reconhecidas como autores de trabalhos científicos ou criativos, justamente porque não possuem personalidade jurídica, nem assumem responsabilidade ética ou legal pelo conteúdo produzido. Segundo Santos, ainda não há um consenso sobre o ponto exato em que a IA ultrapassa limites éticos. No entanto, há um entendimento amplamente aceito de que os sistemas automatizados não podem ser considerados autores, pois não são capazes de responder legal ou eticamente por suas produções. Mais do que discutir apenas o plágio, o debate ético mais relevante está centrado na autoria e na responsabilidade intelectual. Com base nessas reflexões, esse estudo busca compreender as discussões presentes em artigos científicos, reportagens sobre os efeitos da IA na escrita acadêmica. O objetivo é identificar de que forma esses discursos constroem percepções, valores entre a criação humana e a intervenção tecnológica. Na minha fundamentação teórica, eu destaco como a inteligência artificial tem transformado a produção de textos e ampliado o potencial criativo. As ferramentas generativas conseguem produzir textos e imagens a partir de simples comandos, e isso muda a relação entre criação humana e tecnologia. A criatividade deixa de ser algo isolado e passa a ser construída na interação entre pessoa e máquina. Segundo Santaella, a cultura digital amplia nossa imaginação, criando novas estéticas e modos de expressão. Ela explica que a criatividade nesse contexto é expandida pela mediação. O humano passa a atuar como curador e intérprete do que a IA produz. Pierre Levy também afirma que estamos vivendo um novo estágio da inteligência coletiva, no qual conhecimento e linguagem se tornam processos compartilhados, ou seja, o potencial criativo surge da colaboração e não apenas da ação individual. Pesquisas recentes reforçam que essa criatividade só acontece de forma significativa quando há mediação crítica. Isso significa revisar, orientar e contextualizar aquilo que a IA gera, mantendo a autoria humana ativa. Sem existe o risco de textos superficiais e dependência tecnológica. Marcuski explica que surgem gêneros emergentes, como roteiros automatizados e narrativas híbridas, que mostram novas formas de linguagem criadas a partir dessa parceria entre humano e algoritmo. De modo geral, a IA não substitui a criatividade humana, ela reorganiza o processo de criação e abre espaço para novas linguagens, desde que o usuário participe com consciência ética, reflexão e intenção clara. A criatividade continua sendo humana, mas agora ampliada pelo diálogo com a tecnologia. Qualitativa de caráter exploratório, tendo como base a análise do discurso atual sobre impactos da inteligência artificial generativa nos processos de escrita. Essa escolha justifica-se pela natureza interpretativa do estudo, que busca compreender as manifestações da IA nas produções de texto e como isso reflete a criatividade humana, autoria e desenvolvimento cognitivo. Buscamos compreender como os discursos sobre a IA generativa se manifestam e se legitimam na sociedade contemporânea, articulando teoria, prática e reflexão crítica sobre as tensões apresentadas entre inovação e autenticidade, eficiência e sensibilidade, técnica e subjetividade,
dimensões centrais na construção de argumentos contemporâneos sobre a escrita generativa. Este trabalho teve como objetivo analisar os discursos atuais sobre os impactos da inteligência artificial generativa na escrita, com foco nas implicações éticas, autorais e criativas que emergem dessa nova relação entre o humano e a máquina. A partir desse objetivo, buscou-se compreender como a IA é representada nos discursos sobre autoria e originalidade, identificando também os principais desafios e possibilidades trazidos por essa tecnologia. Observou-se que a inteligência artificial pode ser compreendida de duas formas, como ferramenta de apoio e inovação ou como um desafio ético e cultural para os processos de escrita. Ferramentas como o ChatGPT e o Gemini demonstram grande capacidade de produção textual, mas em essência operam pela recombinação de informações já existentes. Isso reforça o que autores como Marcus e Davis e Bender e colaboradores destacam. A escrita gera emoção e intencionalidade humanas. Dessa forma, a autenticidade e a originalidade continuam sendo marcas essencialmente humanas, como defendem Bondia, Koch e Elias, ao relacionarem a escrita às vivências e à subjetividade do autor. A análise dos discursos revelou que o uso indiscriminado da IA pode gerar riscos, como dependência tecnológica, padronização e o enfraquecimento da autoria. Entretanto, quando utilizada de modo crítico e mediado, a IA pode ampliar a criatividade e contribuir para processos de escrita mais reflexivos. Assim, em relação aos objetivos propostos, conclui-se que a IA generativa deve ser vista como parceira de criação, não como substituta do escritor. Seu uso ético e consciente pode potencializar a expressão humana, preservando a autonomia, a criatividade e a sensibilidade, valores que tornam a escrita verdadeiramente humana.